Dessa vez a gente está avaliando o trabalho de um dos meus apoiadores, o Cauã. E se você não está no Apoia-se, você está perdendo um monte de vídeo exclusivo e a chance de ser analisado aqui no canal. Inclusive, a aula desse mês é sobre brushwork, que é algo que a gente vai trabalhar aqui nessa pintura do Cauã. Brushwork é muito sobre intenção e organização na sua pintura, e eu falo muito sobre isso lá nos vídeos que eu postei no Apoia-se. O problema do Cauã é sobre organização. Ele sente que a pintura dele é um pouco suja. E aqui a gente tem duas coisas que a gente precisa resolver para conseguir solucionar esse problema. O primeiro é controle de borda e o segundo é essa integração entre linha e pintura. Que eu não sei se foi intencional da parte dele deixar linhas aqui misturadas, mas existe uma forma correta de se fazer isso. É isso que a gente vai abordar aqui hoje. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, como de costume, é criar uma separação de grupos de valores mais interessante aqui. E depois a gente vai começar a tratar o controle de borda. Então vamos começar separando aqui regiões de luz e regiões de sombra, né? Como a gente já está acostumado a fazer com frequência aqui no canal. E só isso aqui já dá uma ajudada maneira na pintura, porque aqui a gente começa a solucionar aquele problema da organização dos valores. Eu tenho pra mim que a questão do Cauã sentir que a pintura dele tá meio suja justamente por causa de uma organização um pouco bagunçada nos valores da pintura dele. E aqui colocando cada um em seu lugar já começa a ajudar a resolver esse problema. Mas não para aqui. Agora a gente vai para a parte realmente importante, que é o controle de borda. Um resumo do controle de borda é o seguinte: a gente tem bordas cortadas e bordas macias. E geralmente a gente tem que escolher, né, baseado no tipo de superfície que a gente está pintando. Superfície reta, borda cortada; superfície arredondada, borda macia. A questão é que quando a gente está misturando essas bordas mais macias, existe uma possibilidade da gente fazer uma mistura desorganizada, que deixa um aspecto de sujeira na nossa pintura. Que é geralmente quando a gente faz essa mistura com brushes menores. A gente diminui o brush aqui e na hora de pintar, a gente começa a misturar os tons de uma forma que ele fica com essa aparência meio esfumaçada, meio esquisita, com uns tons muito misturados aqui na região de transição. Uma solução possível para isso é aumentar o tamanho do brush que você está usando para fazer transições mais limpas. E uma outra alternativa possível também é diminuir a densidade do seu brush, porque assim a gente consegue misturar com mais qualidade. É quase como se a gente estivesse usando aquele brush macio. Outro fator importante que eu falo lá nas aulas sobre brushwork é a direção da pincelada. Quando a gente está pintando, a gente quer usar a mesma direção para a maioria das misturas. Se eu estou misturando toda essa região aqui, eu vou querer estar usando o pincel sempre na mesma direção. Eu vou querer estar passando o pincel nessa direção e nessa direção. Nessa direção, nessa direção. Criando assim um padrão de mistura. Eu estou pintando sempre nessa direção. Se eu não estiver prestando atenção nisso, eu vou começar a pintando nessa direção, aí depois eu pinto nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa, e isso causa aquela mesma sensação de bagunça, onde vai ficar tudo meio misturado, meio estranho. Então a primeira coisa que a gente resolve aqui é a direção de pincelada no nosso brushwork. Por exemplo, aqui no nariz eu posso usar um brushwork meio diagonal, pintando nessa direção, para fazer uma transição um pouco mais suave, que vai combinar aqui com a superfície do nariz. Já que a tendência aqui é que esse plano do nariz venha para cá, desse aqui e venha para o rosto, então eu aproveito essa direção aqui para fazer minhas misturas. Outro fator importante aqui é o contraste. Quando a gente está começando na pintura, a gente não tem noção de contraste. Então o ideal é que a gente exagere no contraste. E depois, no futuro, a gente comece a pensar um pouco melhor em nuance. O que eu quero dizer com isso é: exagere na mudança de valores. Tenha valores claros e tenha valores bem escuros para fazer um contraste. Aqui a gente tem um contraste meio curto nessa região, então eu vou dar uma puxada aqui para valores mais altos nas regiões de luz, porque isso ajuda a passar uma ideia de volume quando a gente ainda não tem esse domínio forte do que são os valores. E aqui a gente vai exagerar nos tons escuros também. Criar aqui aquela oclusão de ambiente nessa região mais próxima aqui da dobra, para ajudar a passar uma sensação de volume maior, né? Uma sensação de volume mais presente.
Agora vamos trazer esses tons claros aqui para a região da boca, né? Como eu já falei em outros vídeos, essa região aqui da superfície da boca está apontando para cima. Então é interessante que ela seja mais clara, para ajudar a passar um cenário melhor na pintura. Uma coisa interessante para a gente fazer quando estamos pintando é usar essa miniatura aqui em cima para observar como é que está ficando nossa pintura à distância. Porque às vezes a gente está muito focado aqui em tudo de perto e nos detalhes, e aí vamos mexer aqui nessa pequena superfíciezinha, e quando a gente dá o zoom out a gente nem percebe aquilo ali, e num cenário geral, em questão da pintura como um todo, as coisas estão meio fora do lugar porque a gente focou em algo muito pequeno. Então é interessante a gente se preocupar um pouco mais com esse cenário mais amplo da pintura. Isso ajuda a ter uma qualidade melhor de trabalho. E agora vamos para o cabelo. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aquela ideia de misturar linhas com pinturas. Eu não tenho muitas referências sobre isso. A galera que eu acompanho não é muito disso aí. Exceto por uma pessoa muito especial, a Lois Van Baarle, que é uma ilustradora muito boa. Eu adoro o trabalho dela simplesmente porque eu gosto do estilo dela. E algo que ela faz bastante é essa mistura de linhas com a pintura. Então aqui eu vou tentar colocar um pouquinho disso. Eu nunca estudei esse estilo de pintar misturando linha, mas aqui a gente pode tentar algo. Primeiro vamos adicionar um volume no cabelo. Mostrar um pouquinho de tridimensionalidade. Tá, como é que a gente vai integrar linhas aqui? A gente vai precisar de um pouco de fluidez, né? A gente quer criar separações de fios, de mechas na real, e depois usar as linhas para gerar uma sensação de fluidez na pintura. Então a gente vai começar a misturar aqui algumas linhas. Onde eu vou querer encaixar as minhas linhas? Primeiro, nas separações das mechas, porque isso ajuda a definir melhor as divisões do cabelo. E segundo, em qualquer lugar que eu possa usar elas para indicar direção. Então a gente usa linhas para separar e para movimentar. E aqui a gente vai removendo um pouquinho dessas linhas na pintura agora. Aqui nessa região de brilho a gente pode sumir um pouquinho com elas. E usar um brush um pouquinho mais fino aqui embaixo para simular um pouquinho essas linhas. Enfim, eu acho que é assim que eu faria essa parte de tentar integrar as linhas na pintura. Como eu falei, não é lá meu ponto forte, eu nunca pratiquei isso. Então não é algo que eu tenha muita ideia de como fazer. O resto é basicamente isso. Para solucionar toda a pintura, a gente vai querer tratar melhor as formas. Pensar bem onde a gente está usando formas mais definidas, onde a gente está usando formas mais cortadas e como a gente está fazendo essa transição de formas. E eu falo bastante sobre isso lá no Apoia-se, na aula sobre brushwork que saiu esse mês. Tirando a aula de brushwork, a gente já tem a aula de perspectiva, a gente tem a aula de pintura de pele e tem também o curso de pintura de volumes que eu coloquei como um extra lá dentro. Então, se você está interessado em se aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos, dá um pulo lá no Apoia-se que tá tudo lá.